Essa máquina está sendo gravada. Microfone, Joana. Olá a todos, muito boa tarde. Que nós possamos ter um encontro tranquilo, sereno, com muito amor, com muita alegria, de estar aprendendo e praticando o Evangelho do Cristo. Para iniciar, então, os nossos trabalhos, a Dora fará a prece inicial, seguida da Elza, que fará a leitura do livro Palavra de Vida Eterna. Que todos sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. É com muito amor, com muito carinho que nós estamos aqui nesse momento, nesse domingo gostoso, ameaçando a chuva, mas que não sei se ela vai cair ou não, mas é mais certeza que sim. Mas com o coração em paz, em harmonia, confiantes na força do amor do Pai por cada um de nós, é que nós dizemos: Senhor, Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta toda a criação. Agradecemos, Pai, por esse momento, esse reencontro, pelo quanto aprendemos nestas reuniões. Somente temos a agradecer e pedir, Pai, que este vínculo seja para sempre, para que possamos servir ao Senhor com mais amor, com muita fé, com muita coragem, principalmente com muita humildade em nossos corações. Pedindo aos benfeitores dessa casa, todas as correntes trabalhadoras, e que nós possamos juntos conseguir ajudar cada um dos nossos irmãos tão necessitados, Pai, de amparo, esclarecimento e proteção, encarnados e os desencarnados. E assim, nós pedimos permissão para iniciar o nosso encontro de hoje. Assim seja. Boa tarde a todos, boa tarde, Florescer. Palavras de Vida Eterna, lição número 77. Se procuras o melhor. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está em Tiago. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará a sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas, se não tens paciência de construí-la. Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Bem, essa palavrinha a gente já falou várias vezes aqui, sobre a paciência. E não é porque nós falamos que a gente sabe lidar com ela, né? Esse texto, ele vai mostrar para a gente que tem um tempo, tudo na vida tem um tempo de aprendizado. Então, o nenê demora 9 meses, 7 meses para nascer. Você vai fazer uma faculdade, você tem que ter 2 anos de estudo, de preparo. Você vai fazer um bolo, você tem que ter paciência para ele assar. Tem que preparar ele com cuidado, colocar o fermento. Então, desde os ingredientes que você pegou, até você untar a forma, né? Verificar se pegou o fermento, porque muitas vezes a gente faz o bolo e depois fala, ai meu Deus, o fermento. Então, todo tem um processo, tem um tempo. Eu acho que a gente tem até o tempo, eu estava pensando aqui, quando eu li a lição agora à tarde, que eu acho que até, talvez no nosso desencarne,
a gente pode ter um momento que a gente saiba, né, que está próximo, mas não é a gente que vai colocar esse tempo, né? A gente tem que ter paciência de esperar o tempo correto, a paciência de chegar realmente a nossa hora. E aqui, algumas coisas me chamaram a atenção aqui no final. Tudo está ligado ao trabalho, né? Não tem jeito, né? É o trabalhar, é o colocar o movimento, a nossa ação. A gente não vai conseguir nada assim de graça, né? Só porque é bonitinha, não vai conseguir. Então, a gente tem que ter esse tempo de esforço nosso, de modificação nossa, de transformação nossa. E aí eu pergunto, né? Muitas vezes a gente perde a paciência, né, com o outro, e o outro também perde a paciência com a gente. E muitas vezes também, né, depende do dia que a gente está, a gente tem mais paciência, outro dia não. Eu tenho adquirido, assim, aos poucos, uma técnica, quando eu percebo que eu estou sem paciência, eu volto aqui para 4 dedos abaixo do umbigo, faço 10 respirações, eu inspiro lentamente, vou soltando lentamente, e muitas vezes isso funciona para mim. Quando não funciona, eu penso em Jesus, e eu lembro da Rosa, que a Rosa fala assim, e Jesus, né, o que ele faria, né? Como que ele iria estar nesse momento, né? Calmo, sereno e paciente. E agora eu vou deixar vocês falarem e obrigada pela paciência. Obrigada. Obrigada, Elzinha. A palavra está aberta, gente. Bom, já que ninguém falou, e eu sou muito faladeira, eu vou falar só um pouquinho. Mas aqui a primeira frase aqui, a paciência vive na base de todas as boas obras. E é isso. Se a gente for dizer no que a gente tem que ter paciência, é literalmente em tudo na vida a gente tem que ter paciência, como a Elzinha sabiamente falou. Mas até fazer a comida, não precisa ser só o bolo, qualquer coisa que você for fazer, se você estiver irritada, aquilo não dá certo. Eu gosto de fazer, eu gosto de cozinha, gosto de cozinhar, gosto de fazer as coisas, não sei fazer lá muita coisa, mas faço com amor. Mas assim, se eu achar que eu estou impaciente, que eu estou irritada, eu não me atrevo a fazer porque eu sei que não vai dar certo. Eu gosto de fazer quando eu estou passando, porque você, sem querer, você está sabendo que você passa suas vibrações para aquilo. Tudo que eu faço, eu peço para o professor Eurípides Barçanufo fluidificar, porque ele era o maior fluidificador das coisas que quando ele estava vivo, né? Ele fazia medicamentos e coisas assim, lá da roça para as pessoas, e ele fluidificava aquilo. Então, eu peço muito para ele, para botar alimentos e vitaminas e antibióticos, e aquilo que a pessoa que comer aquilo precisa. Então, tudo na vida precisa ter paciência. E aonde a gente tem que ter mais paciência são com nossos familiares, porque são aqueles que nós batemos de frente toda hora, que a gente está ali, que sabe dos nossos defeitos. Porque os que não sabem, te acha boazinha, ai, por quê? Tal, nada disso, a gente tem defeito sim, e um monte. Então, por isso, nós temos que analisar cada um dos nossos, ter paciência com eles, ter humildade, ter amor, ser o espelho para os nossos familiares. E para o nosso próximo, né? Não é só o familiar. Eu falo familiar consanguíneo, mas não, os não consanguíneos também. Então, que nós tenhamos muita paciência com cada um. A gente tem que se colocar numa condição de olhar para cada um com o olhar da compaixão, não da crítica. Porque a crítica nós temos, e merecemos a crítica, mas nós temos que olhar o nosso semelhante, seja ele quem for, com o olhar da compaixão, da compreensão, né? Então, é isso só que eu queria falar, que eu acho que eu já falei até muito, tá? Obrigada, Ju. Depois eu preciso Obrigada, falar com você, Ju. sempre bom te ouvir, poderosa. Olha, não estou vendo nenhuma mãozinha, talvez a dona Carmen ali, não sei. As duas mãozinhas. Ó,
Pode falar, a gente deixa. Não, eu estou lembrando do professor Rudolf Steiner, que ele dizia que para a gente desenvolver a paciência, nós temos que conviver com aquelas pessoas que são iguaizinhas a nós. Eu achava aquilo o máximo. Então, a antroposofia traz isso, né? As escolas que utilizam, que são antroposóficas, elas utilizam na mesma classe as crianças que têm aquele mesmo comportamento. E é muito comum uma olhar para a outra e dizer assim: credo, como você é chato, você já falou. Ou você não, credo, como você é agitado. Por quê? Porque ele também o é, né? Então, a outra criança responde: ah, então, e você? Aí o professor entra com a paciência. E aí ele diz, que eu acho também lindo, quando ele diz que para nós desenvolvermos a tal da paciência, primeiro nós precisamos da informação, depois de demonstrar essa informação, depois complementar essa informação e depois repetir essa informação. Então, informar, demonstrar, complementar e repetir. São 4 itens. O restante, até chegar no 10, são mais 6, que é a repetição. Então, quantas vezes a gente vai ter que repetir para nós mesmas, né? Aquilo que a gente muitas vezes está sabendo, mas não põe em prática, né? Então, como eu costumo dizer que a religiosidade, ela é educativa. Não é a religião, é a religiosidade. Ontem uma colega nossa no trabalho estava contando, né? Que ela conheceu uma pessoa que é de uma outra religião, e essa pessoa dizia assim: ah, nós estávamos falando sobre adultério, adulterar coisas, não o adultério entre um relacionamento, mas adultério de falar uma mentira, um adultério de você falar uma coisa e você faz outra, enfim. E aí ela estava contando para nós, né? Achei muito interessante, que esse colega entrou numa religião e ele dizia assim um dia desses para ela: fulana, eu nem posso pensar em trair minha mulher, porque lá onde eu vou, ele tem uma colher de pau. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa que não deve dentro do próprio lar e ele fica sabendo, ele bate no nosso rosto com as costas da colher de pau. Então, aquilo é tão dolorido e é tão ridículo, porque todo mundo fica sabendo que você errou. Então, qual era o tema, né? Se eu me exponho a minha atitude menos ética, eu vou tentar melhorar para que ninguém saiba e não passar pelo ridículo, né? De levar uma colherada de pau em cada face. Então, existem formas e formas de você educar, né? Mas, às vezes, a pessoa precisa estar naquele lugar para escolher ser educado desta forma. Então, cada um de nós escolhe o caminho que quer seguir para esta educação, né? E a paciência é uma educação. Porque se você não tolera o que o outro faz dentro do teu próprio lar, começa uma gritaria dentro da casa. As pessoas às vezes chegam até agressão. Então, isso é falta de paciência, não é? E também falta de educação. Então, que caminho será que eu escolho para poder ser mais educada? Talvez você observar, você não falar naquele momento,
pegar a água da paz, né? Como o Chico dizia, né? Põe a água na boca e só engole depois que passa a raiva. Aí a gente às vezes precisa ficar o dia inteiro com a água dentro da boca. Não pode falar, né? Que senão espirra a água. Aí quando passou a raiva, aí você engole a aguinha, aí já passou mesmo. Então, isso é educativo também, né? Então, o que que eu procuro? Eu procuro o melhor que eu consigo fazer, né, gente? Que às vezes o melhor eu não consigo. Então, quando eu entrei na doutrina, eu achei que era o melhor para mim. E eu cheguei à conclusão hoje que realmente eu estou no lugar que é o melhor para mim, para o meu aprendizado, né? E é isso. E chega. Já falei Obrigada, muito. dona Carmen. Mais alguém aí quer se manifestar com esse tema que é tão poderosamente poderoso, né? A paciência, né? Nos tempos de hoje, onde tudo se atropela, com tanta comunicação, com tanto conhecimento chegando até nós, né? A avidez dos jovens para estar ali o tempo todo ligado, às 24 horas do dia, né? E a paciência realmente talvez é o que esteja faltando nos tempos de hoje, né? Para a gente desacelerar, acalmar, tentar ter plenitude em cada cenário da nossa vida, em cada momento, né? E a gente exige tanto do outro, né? E a gente quer que o outro seja paciente conosco e, na maioria das vezes, a gente não tem a paciência com o outro, né? Mas a gente quer que o outro tenha conosco. Então, a paciência realmente é um dom que você vai conquistando dia a dia, né? Vai treinando isso no seu dia a dia. Não é fácil. E a Dora colocou muito bem, né? Tudo começa com quem está muito próximo de nós, né? Que às vezes são os nossos familiares consanguíneos, aqueles que estão ali conosco no mesmo teto, né? E eu acho que as situações do dia a dia requerem de nós muita paciência, né? Aquela velha história de respirar fundo, tentar digerir o acontecimento antes da gente se manifestar, para que também a gente não seja impulsivo, porque a impaciência nos leva a cometer mais erros, mais desativos, né? Porque a gente quer tudo no nosso tempo. E a gente, nesse momento da impaciência, a gente esquece que tudo é no tempo do nosso Pai maior, né? Então, a gente, para conquistar essa paciência, a gente tem que exercê-la no dia a dia, né? E sempre a gente retoma ao que a doutrina sempre deixou de forma muito clara: vigilância e prece, orar e vigiar, né? Então, a hora que você está muito impaciente, você fala: opa, peraí, o que é que está acontecendo comigo, né? Mas para isso, é preciso que você tenha esse conhecimento e essa disciplina da vigilância pessoal e interior. Se você não tem essa disciplina, você vai ficar impaciente. Você vai atropelar, você vai errar, né? E perder uma oportunidade maravilhosa de treinar essa paciência que é tão importante a gente ter, né? Mas aqui estamos nós, com essas sementinhas aí para poder a gente regando para ver se a gente conquista ter um pouco mais de paciência, né? Mais alguém aí, gente? Não estou vendo mãozinha aqui levantar. É que eu acho que está todo mundo ainda Pensativo, né? Eu refletindo sei. sobre isso. Eu queria comentar um parágrafo aqui e que me toca muito. Fala, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se a gente levar para o dia a dia, a minha família é muito ligada ao esporte, por exemplo. Então, se eles atropelam o caminho, o, o passo a passo para fazer alguma coisa na tentativa de chegar mais rápido,
realmente não se sustenta, não chegam lá. Mas se tiverem paciência, se a gente tem paciência de respeitar o momento, respeitar a evolução de um passo para o próximo passo, leva seu tempo. Tempo não é exatamente o mesmo para todo mundo, mas todo mundo leva seu tempo correto para chegar aonde tem que chegar. E se isso é respeitado, o ensinamento permanece firme, consegue-se chegar ao movimento que se deseja. E adorei essa parte, porque assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que respeitar o tempo das coisas, das pessoas, e aprendizado. E mais uma outra coisa que me chama a atenção, o parágrafo anterior, que ele fala de preparar a terra, tem alguma, que eu não lembro qual é a fruta, mas eles falam que quem implanta essa fruta não é quem vai comer. Tâmaras, Guadalupe. As Tâmaras, tâmaras. né? Isso. Então, olha que sensacional, a pessoa prepara tudo, tem a paciência de semear, tem a paciência de cultivar, cuidar, porém não é para ela, é para o outro. Então, esse tempo que é respeitado pela pessoa que vai cultivar, ela está pensando no próximo por amor, por carinho, simplesmente por desprendimento, ele não faz para si próprio, faz para o outro. Olha que coisa bonita. A relação de paciência e tempo. Que às vezes, quando eu entrei na chamada, a Maru estava comentando sobre uma situação que estava faltando o quê? Paciência. Né? Paciência para respeitar a resposta do outro também. Às vezes o outro precisa de tempo para pensar o que está fazendo, para dar uma resposta para a gente. Não é porque a gente só quer. Talvez o outro também precise do seu tempo correto para reagir. Então, esse respeitar o tempo do outro, ter paciência e saber que todos somos iguais. Acertamos, erramos do mesmo jeitinho. Pode ser em proporções diferentes, em momentos diferentes, mas é do mesmo jeitinho. Estamos aqui, como a dona Carmen fala, para aprender, para crescer. Né? Era isso. Agora parei. Obrigada, Guadá. Elzinha. Eu lembrei de uma coisa, assim, que você falou da aceleração do tempo, né? As redes sociais, está tudo muito rápido, acelerado, e a gente percebe na rua como as pessoas estão impacientes, estão nervosas, né? Estão com o pavio curto, que a gente fala. E aí, eu acho que aqui todo mundo é do tempo que quando a gente tinha que fazer uma ligação, a gente tinha que comprar uma ficha, né, para o orelhão. Quer dizer, comprava a ficha num determinado estabelecimento, aí procurava um orelhão que não tivesse quebrado, né? E depois ainda ficava na fila do orelhão. E a gente tinha, né, tinha que ter paciência. Aí quando chegava na sua vez, né? Às vezes não dava ocupado, as fichas caíam super rápido, né? Tac, 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 né? Você já falava, tal. E hoje em dia, com esse aparelhinho, que está tão fácil, né, para todo mundo, e cai uma conexão, ou WhatsApp, né, que de repente sumiu, né, para todo mundo, aí as pessoas ficam desesperadas. Eu acho que uma hora vai acontecer um blackout assim, que a gente não vai saber nem como lidar, né, porque eu preciso falar com a dona Carmen, nossa, não tem mais WhatsApp, o que eu vou fazer? Teria que ir até ela, né? Então, assim, a gente não tem mais essa... A gente está tentando aprender a lidar com tudo isso. Essa geração que está vindo, ela não teve aquele antes, né, que nós tivemos também. E sei lá, a gente tem que parar para pensar e a gente também tem que ter paciência para se adaptar a essa coisa moderna, não é? Que também a gente também, nossa, é difícil também para a gente. Então, é só isso que eu queria falar, que eu lembrei. Obrigada. Mas, Elzinha, se você me permite, a gente tem que se adaptar a tudo na vida, porque você não sabe. Você está falando da parte tecnológica, né?
mas você não sabe o que amanhã te espera. Você esperava que o nosso Marcelino Pão e Vinho estivesse numa condição como ele está? Não. Você esperava que a nossa Eusona maravilhosa, com toda a sua inteligência, com aquela capacidade que ela tem de artista, estivesse vivenciando um momento como esse? Também não. Então, a paciência, ela é decorrente da tua compreensão. Verdade. Se você compreende aquele momento, você vai ter paciência. Flui melhor, né? Flui melhor. Você vai ter paciência. O dia que o médico falou que o papai estava com câncer ósseo e que ele não ia mais andar, eu disse, ele vai, doutor. Mas como é que a senhora vai fazer? Ele vai, doutor. E depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu sei que vai. E meu pai saiu para a rua comigo, passeando, 2, 3 dias antes dele ir embora. E ele foi embora do coração, ele não foi embora do câncer. Então eu falava assim, mas pai, já deu 2 passos, 2. Amanhã você vai dar 3. Depois de amanhã você vai dar 4. E assim você vai voltar a andar. E ele dizia, mas ai, quando? Quando é o de menos. Quem sabe na próxima encarnação, a gente também não sabe. Mas que você vai andar, você vai. E ele andou. E de pé, feito um gentleman que ele era. Então eu falo, a gente nunca está preparada na vida, né? Para passar por determinadas coisas. Mas quando você desenvolve a paciência é religiosidade. Ela é crença. Ela sabe que você é capaz de esperar. Educadamente, gentilmente. Com as células batendo palmas e dizendo assim, uau! Na próxima encarnação virei brilhante. As células também têm paciência. Eu nunca esqueço de uma palestra que eu convidei o João Lourenço para fazer no cantinho, que ele disse assim, as doenças vêm para quem pode. E algumas delas são educativas, principalmente para desenvolver a paciência. E é uma grande realidade, né? A gente está indo lá da Passe no Zé Roberto, né, Joana? Ah, vocês estão lá, né? Cada semana que a gente vai é um show, porque ele faz de tudo assim para sorrir. Eu já dei o cardápio pro dia que ele vier almoçar aqui em casa. Aí eu já dei a receita do meu macarrão, do meu molho de tomate com cenoura e com abóbora. E aí ele faz assim. Poderoso. Então, ele tem estímulo, ele tem resposta. Não é bem a resposta que a gente gostaria, mas ele tem resposta. Então, é paciência, muita paciência. Muita paciência. E muito amor, né? É muito amor, porque é um caso, acho que vai para 6 anos, né, dona Carla? 6 anos, 6 anos. Mas é aquela mulher e aquelas 2 meninas, é só amor, né, minha filha? É puro amor. Aí você vai ver. Tá certo. Muita paciência, muito amor. E a paciência, você tem que compreendê-la, né? Você convive. Gozado, né, gente? A gente às vezes ama tanto um pai, uma mãe, um filho, né? E às vezes você não tem paciência com outras pessoas, mas com eles você tem, né? Então eles são as ferramentas, né, que Deus coloca na tua vida para que você desenvolva
as tuas aptidões. E a paciência é uma das aptidões, né? Vou pensar nisso. Realmente, bem, a paciência dá pano para manga para a gente pensar, né? Porque hoje a gente entra na madureza dos anos e a gente quer desacelerar o tempo, né, dona Carmen? Eu falo, eu quero que as horas sejam lentas, tranquilas, né? Mas é tão rápido. Eu falei, Jesus, parece que agora o tempo, Ayrton Senna está no comando do tempo, não é possível. Com Porque certeza. passa rápido demais, né? A gente mal cruzou o 2026, nós já estamos mais da metade de janeiro, né? Então, eu sempre fico pensando, Joana, curta cada dia, cada momento seja pleno do que é, né? Assim, tenta ter intensidade e profundidade em cada momento que você vive, porque senão, se a gente não tiver isso, a sensação que a gente tem que não viveu, né? Tudo foi tão muito rápido que não viveu. Então, eu fico o tempo todo me policiando para que eu tenha essa plenitude em cada momento que eu vivo, né? Agora eu estive em uma festinha de aniversário e revi várias pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? E, de repente, me vi conversando com a tia do ex e, assim, uma conversa maravilhosa. Eu falei, vamos parar o tempo aqui agora para que a gente curta esse momento. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente paciência na nossa vida, para que a gente compreenda a magnitude de cada momento de nossa vida, né? Que a gente não deixe a nossa impaciência perder aquele momento, né? A gente ficar ali pensando no relógio ou nas horas, né? Você tem que viver aquele momento e ponto. Então, eu acho que quando vem a palavra paciência para mim, me vem a vigilância, né, a compreensão, que a dona Carmen falou muito bem, que quando você compreende uma situação, você tem paciência, né? E para você compreender a situação, você tem que parar e pensar na situação. Que aí você compreende e a paciência vem. E ter a plenitude, porque o que nós temos neste momento agora, não sabemos se vamos ter na próxima semana, né? Então, que a gente tenha paciência conosco aqui, a compreensão, por que estamos aqui neste momento, pensando sobre essas virtudes, sobre esses dons que a gente tem que desenvolver, porque a semente já está dentro de nós, que foi o Pai que colocou essa sementinha, né? E como a lição colocou muito bem, ninguém conquistará o troféu sem o trabalho feito. Então, para você conquistar a paciência, é necessário que você trabalhe para ter a paciência, assim como todo o resto na vida, né? Mas eu achei brilhante quando a dona Carmen falou que a gente tem que ter a compreensão. Quando a gente tem a compreensão, tudo fica menos difícil, mais fácil, eu acho, né? É para pensar. Paciência, a gente tem que pensar e tentar vivenciar e praticar todo momento da nossa vida, né? Porque a gente vive na impaciência do trânsito, do horário, do dia, dos 1000 compromissos, e às vezes a gente vive um momento que deveria ser vivido na sua intensidade. Vamos lá, vamos lá. Alguém mais quer falar, gente? Nós estamos às 17h40. Seu Josemar levantou a mãozinha. Pois não, Isso. Carmen, eu poderia, por favor, repetir esses 4 fundamentos da paciência? São 4 liçõezinhas, né? 4 itens. Ah, sim. São 4, para o aprendizado, né? São 4, não, são 10, né? Porque 4 são as primeiras: informar, demonstrar, complementar e repetir. E depois as outras 6, repetir, 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 repetir.
Vamos lá. É a segunda, informar, devagarzinho. É informar, demonstrar. Vocês se escrevendo. 3, Complementar e repetir. complementar. E Como repetir. Como complementar, Natália? Não Complementar entendi. Como complementar? Complementar a informação. Isto aqui é referência a uma aula, a um professor. Então, quando você vai dar um exemplo, você vai dar alguma lição, a primeira coisa é a informação, né? Depois vem a demonstração, depois vem o complemento, e as outras 6 são a repetição. Tá bom, então. Quando Muito obrigado. o professor não diz assim para você, quantas vezes eu vou ter que repetir? Então, tantas quando forem necessárias. Eu já fui professor no Então, pronto. ensino básico. Delicioso. Também E acho. dava os pequenos. Podemos ir, Joana? Está sem microfone. Podemos sim. Hoje nós ficamos de ver as questões de 470 a 472. Que aí a gente Isso, analisaria um já item. fecha. Aí a semana que vem vai para um assunto muito importante. A possessão. Muito bom. 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? E aí, olha a resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Escolhas, né, gente? Mais uma vez, a doutrina é feita a vida é feita de escolhas, né? Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Por isso que às vezes a gente acorda mal-humorada, né? Aí a gente vai aí por lugares que não são muito respeitáveis, né? Digamos. E aí a gente briga, discute, rola e de repente você acorda com algum mal-estar, né? É consequência das nossas escolhas, de novo, né? 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em outras tentações. Gente, eu gosto muito de contar uma historinha quando a gente fala dessa pergunta. Aquela historinha que está no livro do Irmão X, Pontos e Contos. E aí ele conta a história de um rapaz que estava num curso mediúnico e começou a trabalhar dentro da doutrina. E numa ocasião,
ele era dialogador, né, de espíritos, e ele começa a trabalhar dentro da doutrina e ele digamos que abordado por um espírito que o desafia, dizendo-lhe que ele tomasse cuidado, porque a qualquer momento ele poderia escorregar e voltar a algumas atitudes que ele tinha antes dele se tornar espírita. E aí ele pede licença, ele pede desculpas, né? O rapaz, o dialogador, e diz que ele estaria assim mais atento a alguma situação que poderia surgir a qualquer momento, né? E um dia ele voltava do trabalho, ele sentou-se no ônibus e tinha aqueles bancos de dois, né? E tinha um lugar vago. Então, o banco estava vazio, ele se sentou num lugar e o outro lugar ficou vago. Até que, em algum momento, subiu em algum ponto de ônibus, subiu uma moça muito bonita, uma moça muito vistosa, muito bem arrumada, e sentou-se naquele lugar que estava vazio junto com o senhor, né? E de repente o ônibus volta a andar e aquela pessoa começa assim a chegar mais pertinho daquele rapaz que estava sentadinho no banco, né? Com a melhor das intenções, né? Até que em determinado momento ela encosta a perna na perna dele. E ele realmente percebe a intenção dela. Ele não teve dúvidas. Naquele mesmo momento, ele imaginou a mulher dele no portão esperando ele chegar do serviço e o filhinho esperando para sentarem os três juntos para jantar. E ele desceu do ônibus, com alguns pontos ainda para chegar em casa. E quando ele desceu do ônibus, o espírito se apresentou e disse assim: eu te avisei, parabéns, você venceu. Então, quantas vezes nós somos testados durante o dia para vencer alguma tentação? Não precisa ser exatamente essa, né? Mas, às vezes, a tentação de falar uma mentira, às vezes a tentação de tirar alguma vantagem, às vezes a tentação, enfim, seja lá qual for, de algum defeito que a gente tem e que já o reconhece. Olha que coisa linda, né? A preguiça, por exemplo, né? Quantas vezes a gente fala assim, hoje tem curso, né? Mas é à noite, o trânsito é ruim, né? De repente chove, de repente não dá tempo de chegar, de repente é uma aula que eu não me interesso tanto. Enfim, vem um monte de coisa na nossa cabeça que é um teste para você, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, gente, porque nós somos testados na nossa capacidade de dizer não muitas vezes durante o dia a dia. Às vezes a falta de paciência, né? Já falei, não falei, quantas vezes eu preciso repetir? Então, tantas vezes quanto forem necessárias, né? E às vezes a gente deixa passar, não tem essa paciência, e aí o plano espiritual que fica de tocaia ali, né? Nos observando e dizendo, vamos ver até onde a paciência dela aguenta, né? Aí no final a gente vai dormir e diz, haja paciência. Graças a Deus. Então, somos testados, gente. É bom guardar isso, viu? Somos testados em todos os sentidos. Principalmente no sentido da ética moral, tá? Gente, a semana que vem, ficamos com os processos 473 até 476. Tudo bem? Tudo bem, dona Carmen. É só 3, 473 até 476. 4, 7, 3 a 4, 7, meio. Certinho.
Anotado. Certíssimo. Muitíssimo obrigada, gente. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Joana está aí. É só Diga da Joana. levantar a mãozinha. Obrigada, dona Carla. Está registrado no próximo domingo. A gente pode dar continuidade. Muito obrigada. Pode continuar, Joana, você vai falar alguma coisa? Não, tranquilo, Elza, a gente pode dar continuidade. Então, tá bom. Então vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes, e agradecer por esses estudos esses que nos fazem pensar e analisar, e que a gente consiga colocar em prática, e sejamos pacientes, ou senão a gente tem que tentar cada dia caminhar e conseguir uma porçãozinha de paciência por dia, e a gente vai aprendendo e vai repetindo, como a dona Carmen também nos orientou. Que essa tarde seja conduzida agora para os trabalhos das vibrações, para os nossos pacientes, as pessoas que precisam, e que eles recebam com muito carinho e com muito amor, e com muita gratidão, que o plano espiritual nos sustente e nos fortaleça, para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Boa tarde. Sempre uma alegria estar com vocês. Imensa. Quando o estudo traz a reflexão para dentro de nós. Compreender os ensinamentos do Cristo. As virtudes que buscamos. E às vezes pensamos que vão vir com um passe de mágica. Não vem? Todas elas exigem trabalho e vigilância. Hoje, a palavra foi paciência. Quem de nós aqui, no plano terreno, no plano espiritual, não passou pelas provas, ou continua passando pelas provas, para alcançar a paciência? A paciência de ouvir o choro da criança, o chamamento do doente, o grito do sofredor, o barulho do vizinho, a confusão no lar, que exige uma paciência, que exige o nosso zelo, o nosso olhar. E tudo na vida remete à essência, que é o amor. Quando amamos, ganhamos a paciência, porque a gente tolera, a gente aguarda, a gente espera. Todas as boas obras, como disse a lição, exigem paciência. Tudo tem que ser feito com cuidado, que a situação precisa e merece. E como é difícil, no dia a dia, a gente exercer esta paciência. Então, não tenhamos temores ou receios, quantas tentações que nos pregam tantas vezes na rotina de cada um.
exige sim que vocês desacelerem e vejam a situação com toda a sua amorosidade, aspirando fruto às vezes, com tanto até 10 como vocês fazem, ou até 1000. Façam isso. E aos poucos, no tempo certo, vão perceber que a impaciência diminuiu. E a sua doação e para si mesmo está chegando no tempo certo. Todos viemos aqui, simples e ignorantes. E temos a tarefa de desenvolver em nós todos os dons que Deus nos deu. E a paciência é um deles. Tenhamos paciência com este novo ano que inicia. Preparemos nossos corações para que a gente faça um ano muito bom para cada um de nós. E assim, com paciência, isto refletirá para todos. Começamos sempre querendo um bom ano. Mas o bom ano só existe, ou existirá, se você fazer o bem. Com amor, com trabalho e com paciência. Hoje o planeta, muito acelerado. Desacelerem. Aproveitem cada dia, cada momento, como se tivesse degustando um manjar. Deem o melhor de vocês. Amem na maior profundidade que vocês puderem. Trabalhem para que o ano e o dia seja muito produtivo. Que cada um de vocês sejam agentes da seara do Cristo. Precisamos unir forças de amor, de paz e união, para que tenhamos cada dia iluminado e possamos nos unir com os nossos mentores, os nossos benefeitores e auxiliar o plano maior. Auxiliar pela humanidade, pela fraternidade. Por isso, o tema paciência é relevante, pois este trabalho de amor pede que tenhamos paciência, mas não preguiça, pede ação. Que Deus, em sua infinita bondade, zele por todos nós e tenha misericórdia. Que Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, esteja conosco, Senhor. Que a nossa Mãe Maria nos auxilie nesta tarefa de unirmos, trabalhar na seara de Jesus Cristo. Deus de amor e verdade. Quanta gratidão nos cabe pela vida, pela família, pelo trabalho e pelo compartilhar.
Agradeço a vocês, rogando a todos que tenham paciência, mas tenham ação na busca do melhor de si. E que juntos possamos vibrar pelo planeta Terra, pelo Gaia, por todas as nações, todos os continentes, pedindo ao Pai e a Maria Santíssima que jogue seu manto de luz sobre cada um de nossos irmãos, cada lar, todos igualmente, amparados por essa luz de amor. Se assim a gente finaliza essa primeira parte, agradecendo a participação de vocês, que possamos dar seguimento, então, à parte da